E aí vai ficar aqui a pergunta, Renato, que eu não sei nem se você vai responder, né? Mas aí você fica à vontade para não responder. Eu sei que a saída do Esaú ontem impactou muito no jogo, né? A gente veio conversando com o Esaú, um dos caras que melhor usa o pé na competição, VV, você sabe muito bem disso. Talvez do mundo. Talvez do mundo. Eu nunca vi goleiro igual ele. Um dos melhores goleiros. O Vitor Vidal é mais confiante que o Esaú. Mas eu vi o Esaú dois jogos e eu falei, mano, eu nunca vi uma quebrada igual aquela. Porra, impressionante. Meu irmão, o cara é sensacional. E aí vem a Laude sem o Esaú, de última hora, como você falou, que tipo assim, ele estava planejado para jogar e chegou no dia anterior e falou, mano... Com o Esaú? Então, o que acontece? A gente iria pro jogo com o Esaú. Era fato. Todo dia de treino antes do jogo, não só na Laude, mas na grande maioria das equipes, você faz um rachão porque você não quer exigir o máximo fisicamente dos jogadores para eles chegarem descansados e quer descontrair o ambiente. No rachão, o Esaú acabou se lesionando, ele teve uma torção no joelho, nada de ligamento que vai tirar ele da competição, mas ele ia precisar ficar fora dessa rodada. E a gente recebeu a notícia de cerca de, 24 horas antes, talvez até um pouco menos, que a gente precisaria tirar o Esaú. E a gente teve que trazer o Rafa Neguinho, que estava num processo de que ele ficaria fora. Ele já tinha até postado em suas redes sociais que não iria jogar. A gente comunica a ele que ele vai ter que jogar, a gente tem que fazer essa mudança de última hora. E é claro, né, que dá uma balada, porque ele é um jogador que é imprescindível na nossa equipe. Isso que o Velho Vamp está falando, do que vocês viram nos jogos, no treino consegue ser ainda mais bizarro. A quantidade de gols que esse cara faz e o quanto ele ajuda a gente, principalmente no momento do escalonado. Porque uma coisa que a gente mentaliza quando a gente começa perdendo o escalonado, eu tô na cabine, eu olho pro Esaú do meu lado e falo, porra, se esse cara estivesse lá, talvez seria diferente. Porque a gente consegue jogar com o goleiro o tempo inteiro e ele chegando e ajudando. A vitória contra o Fluxo passa pelos pés do Esaú, que começa o escalonado já dando assistência. Então foi uma perda muito significativa. Né? E falando também sobre esse assunto do Esaú fora, né, e o retorno do Rafa Neguinho, eu não sei como é que a Laude vai se portar agora daqui pra frente nessa próxima semana, se vão acontecer mais mudanças em relação aos wildcards, que nessa semana foi Gão, Iago Soares e Rafa Neguinho, o Esaú ficou de fora. Não sei, aí depois, enfim, se você tiver vontade para falar sobre isso, e se não também, tudo bem. Mas outra coisa que aconteceu foi a entrada do Kawa, né? O Kawa veio pro gol e acabou também sendo um personagem principal desse jogo também, por tudo que aconteceu, talvez dentro de campo, ele acabou pegando o pênalti também, durante a partida do Chris Guedes e tal, foi importantíssimo, acabou errando em um lance ou outro, mas também faz parte, todos os jogadores estão suscetíveis a erros ali na Kings League, e muitos já erraram, os melhores já erraram, então assim, só que no fim do jogo acabou acontecendo aquele lance que a Kings League, ela faz a votação do MVP, entregam pro Kawa, numa coisa que é absolutamente desconfortável, que eu não acreditei na hora que eu olhei, porque ao vivo ali eu não percebi o que aconteceu. Eu tava retirando minhas coisas para ir embora para casa da live, então eu nem vi o que aconteceu. Só vi no clipe hoje de manhã. Sim. Então assim, eu queria que você também, que você foi um dos caras que mais contou na rede social sobre isso, falasse um pouquinho sobre o Kawa, sobre o jogo e também um pouquinho sobre o que aconteceu. Depois que você falar, a gente vai rodar a entrevista aí na tela para mostrar lá o que de fato que rolou com o Kawa lá no fim do jogo. Primeiro já ser muito objetivo de que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso estar chateado com o desempenho da minha equipe e ainda assim comprar o barulho do meu jogador. O Kawa é um moleque extremamente compromissado, dedicado, não chega um minuto atrasado em nenhum treino, em nenhuma sessão de físico, o que for. Ele está sempre lá, de grupo, tem uma relação excelente com todo mundo, recebeu a notícia de que teria que jogar, que não era a expectativa dele, muito próximo do momento do jogo, não fugiu da responsabilidade, ia enfrentar nada mais, nada menos que o melhor ataque da competição, como eu disse, uma equipe que está botando terror em todo mundo. Não acho que ele faz essa partida tenebrosa que as pessoas estão pintando, e eu ainda assisti o jogo de novo hoje de manhã para ver isso. Ele faz um milagre num chute do Lelete, ele pega um pênalti presidente e ele realmente falha com a bola no pé ali e realmente acaba patetando, ele sabe disso, ele está muito chateado com isso, mas eu acho até muito injusto porque se for levar por esse critério, foram vários jogadores da nossa equipe que sentiram a pressão, sentiram o tamanho do jogo e que erraram passes durante o jogo. Claro que ele é uma posição ali crucial, que se você errar o passe, você toma o gol e foi o que aconteceu. Mas estava todo mundo errando, estava todo mundo assustado e não foi diferente com ele. E quando eu soube, né, que ia acontecer essa situação, eu já tinha saído da cabine e ido pro vestiário. O Baeza veio me informar e eu falei, cara, então, eu posso dar entrevista no lugar dele? Porque eu iria falar que, na minha visão, clara demonstração de amadorismo da Kings League, de uma falta de conhecimento do país que eles estão trabalhando. A gente teve essa situação em 2019 com o Sidão, que já havia sofrido com depressão e foi escorraçado depois de um Vasco e Santos no Pacaembu, se eu não me engano. Se eles tivessem um pouquinho de conhecimento, eles teriam um exemplo do que já aconteceu, que foi um goleiro, que foi uma falha numa saída com o pé e foi uma entrega de prêmio popular
de votação de MVP, eles me autorizaram a falar e aí foi quando chegou a notícia de que não, porque ele já tinha dado a entrevista e já tinha acontecido tudo isso e eu só encontro o Cauã já dentro do vestiário, chateado com isso, né? Evidentemente. E um ponto positivo é que hoje eu, quando postei nas redes sociais, recebi o feedback de muitas pessoas. O Andres foi um que me mandou mensagem, o Lipão me respondeu, o Barata, o GB, muitos jogadores que estão disputando a Kings League, o próprio Lucaneta, que teve uma situação, e o Sidão também respondeu. Então dá pra ver que, tipo assim, não é como se fosse algo que a gente está batendo cabeça sozinho. Os jogadores estão alinhados que não é para acontecer, entendeu? É porque tipo assim, você expõe ao ridículo uma situação que não precisava, tá ligado? Tipo assim, todo mundo ali tá suscetível a erro, né, Bebê? Tipo assim, todo mundo ali acaba na competição, acaba jogando, tá suscetível a erro, mano. Faz parte. Os presidentes estão suscetíveis a erro, os jogadores também estão, a comissão tática também tá. Então assim, aí você pega e você coloca alguém ali, porra, aos olhos do público para ser ridicularizado, isso não faz nenhum sentido. E a gente sabe, tipo assim, as pessoas falam assim, porra, mas o futebol respira futebol zoação. Mano, não é, cara. Não é a partir do momento que você está desrespeitando uma pessoa. E se fosse você que está na sua casa, achando graça a situação, colocado naquela postura ali, você acaba de falhar. No momento que você não gostaria de falhar, você é colocado ao ridículo na frente de todo mundo, provavelmente você ia se sentir mal, tá ligado? É importante que isso não aconteça novamente, porque é inadmissível que a Kings League tenha achado ok colocar o moleque ali aos leões, tá ligado? E é importante que as pessoas não confundam. Quando eu tô reclamando disso e me posicionando enquanto Loud, eu não tô reclamando de você no chat que fez uma piada. O torcedor, o público, ele é soberano para zoar quem ele quiser. Eles podem achincalhar o Cauã e eles têm todo o direito de fazer isso. O meu problema é a liga, enquanto organizadora da competição, bater palma para uma situação como essa de ridicularizar um ativo da competição, entendeu? Eu acho assim, óbvio, né? Teve minha cabine também esteve envolvida nisso, né? Eu acho que o Gal já falou algumas palavras ontem, o Kelvin abriu uma live bem abalado hoje e também deu suas palavras. Assim, a gente jogou com Cauã, né? O Gal falou ontem que não sabia ou não lembrava do Caso Sidão, eu não vi o clipe de fato, mas assim, o Cauã sempre foi um cara que a gente adorou, como você falou, ele é muito bom de grupo, é muito bom goleiro e eu acho que foi tão constrangedor para ele que ele solta uma frase que eu não acho que nem sai tanto assim dele, porque ele fala que a liga também é entretenimento e eu acho que naquele momento ele está tentando se defender, e defender também os presidentes e a votação, de tão homem que ele é. Então ele fala, pô, aqui é uma brincadeira também, tentando trazer para ele uma parada, e isso me deixou mais triste ainda, porque ele sabe o tanto que a gente gosta dele, tanto que ele é um cara que o Anders e o Kelvin, a gente jogou e sempre teve com ele, um cara que a gente confia demais. Eu vou comparar a situação numa situação que me deixou frustrado também e que envolve vocês dois, e que também foi uma polêmica da liga, a gente sempre conversa sobre isso, eu não tenho problema nenhum. Teve o caso do jogador da Loud poder entrar ou não. O Gal chegou em mim, a gente estava num treino na arena, lá da Kings, era um sábado, e óbvio, nem tudo a gente toma decisão em conjunto, mas a maioria das decisões no GTX são em conjunto, por isso que nossos presidentes são muito foda. E ele me chama no canto assim e só fala, mensagem que eu recebi, e aí tá lá falando, pô, será que pode, será que não pode e tal. Eu falo, estágio, porra, por mim, sim, a gente vai jogar com a Loud lá na 7ª, vai que a gente precisa disso. Nosso jogador tá machucado, o Anders ainda não estava machucado. Nosso melhor jogador do mundo está machucado. A gente pode ter. Vai que lá na frente a gente precise disso. O lance eu falei, é uma covardia a gente ter que ler essa mensagem. Sim. Porque aqui a gente só perde. Se eu falo não, eu sou um prego com o Maurição e com o pessoal da Loud, com o Coringa e todo mundo, pô, tá começando agora o campeonato. Ontem você ganhou por causa de um colete. Hoje você tá querendo, saca? Então, assim, e se você fala, pô, sim, ok, eu posso ficar meio pá com o meu passagiário, que, pô, era um jogo que já tinha perdido pra gente um dia antes, né, 2 dias antes, com uma situação de colete que já é de regra e, pô, você é um cara numa regra de um lado, mas não é na do outro. Então, assim, é uma covardia, às vezes, da liga botar a gente nessa situação, né? Dá pra ver que a entrevistadora tá completamente em choque, constrangida, o Cauã mais ainda, porque eu acho que é aquilo, se tem alguém na produção, e sempre bom lembrar, galera, que a gente sabe que tem gente da Kings League assistindo isso aqui, e não é só crítica, às vezes é uma crítica, mas ela pode ser construtiva, pode ser para ser melhor na próxima. Velho, a produtora pega ali e fala, gente, corta as câmeras, bota os gols, não precisa fazer isso, ter essa sensibilidade, porque é igual vocês falaram, eu não entendo, um time está perdendo de 5-1, que eu acho que o sexto gol já vem bem tarde do Jefinho ali, e o Cauã aparecer na votação, tá ligado? É um prato pronto, é uma parada para a internet, porque o Cauã sabe, como jogador,
A gente sabe, eu sei que independente o que acontecer na segunda-feira, se for ruim para mim, eu vou ter que aceitar a internet. O Twitter vai... O Cauã sabe que ele ia ser criticado. Ele não sabia que ele ia ganhar um MVP e ter uma crítica naquele momento, né, enfim, sabe? A internet a gente está preparado, às vezes para aquele prêmio não, e ele abala um pouco mais. Acho que a Liga podia ter, independente do que aconteceu ali, protegido, né? Galera, não precisa, igual falaram com o Renatinho. Ia ser... Alguém na Liga pensou nisso. Senão não teriam falado com o Renato. Será que é o Renato que vai? Mas aconteceu e dá para melhorar, né? Toda a nossa... como eu falei contigo no dia seguinte, lembra? Eu tava na sua live, eu mandei mensagem para você no WhatsApp, né? Sobre o que estava acontecendo. Eu falei com o Renato também, a gente estava trocando ideia no grupo e tal. O meu problema desde o início não foi pessoal com ninguém, foi com a organização de deixar a gente nessa sinuca de bico. Também, né? Porque a gente ficou um constrangido com o outro para ter que ficar definindo uma coisa que não cabia a gente. Cabia a organização de chegar e definir, ó, vamos proteger nossos presidentes? Vamos proteger nossos atletas? Porque se eles protegem o produto deles, protegem o presidente, protegem o atleta, ninguém aqui fica constrangido, ninguém fica aqui numa sinuca de bico com ninguém. Então, assim, foi isso que aconteceu com o Cauã, ele não foi protegido pela Liga, ele ficou exposto ao ridículo para milhares de pessoas, e foi isso que aconteceu também no domingo passado, onde nos bastidores eles não protegeram os presidentes deles, todo mundo ficou um com o outro, no disse-me-disse, tipo assim, Luqueta manda mensagem tipo assim, cara, tá tranquilo, pô, me perdoa e tal. Eu falei, mano, tá tudo bem, Luqueta, relaxa, tá tudo certo, meu problema não é com você, o problema é só com a Liga. Então, assim, foi isso que aconteceu. Eu acho que esse é mais um momento que a gente chega aqui e fala, cara, por favor, Kings League, proteja o seu produto, proteja seus jogadores, proteja o espetáculo, proteja os seus presidentes, porque senão, daqui a pouco, vai virar só uma galhofa, vai virar uma sacanagem, né? Todo mundo falando de todo mundo apontando dedo pra todo mundo, e no fim das contas, eles vão curtir porque vai gerar entretenimento, mas às custas de quê? Tá ligado? Às custas de quê que você também vai ser gerado? Nessa questão, principalmente, que você falou, foi engraçado, porque na internet se criou uma guerra